Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, ela que é jornalista, escritora, atriz, sabe tudo sobre valores humanos, foi a primeira pessoa a falar sobre Satya Sai Baba e trazer esse conhecimento aqui na América Latina. Ela também é professora convidada da PUC de São Paulo e ela faz palestras e conferencista internacional e é expert em valores humanos. E hoje ela vai estar falando sobre convivência, desafio e aprendizado. Então vamos aguardar a querida Marilu entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde super quente de São Paulo. Tá marcando 31 graus às 5 horas, adoro um calor. Se bem que nem deu tempo de ir para o sol hoje. Também a umidade relativa está 22% só, não é muito aconselhável. Mas vamos lá. Querida Marilu, tudo bem? Bem-vinda. Amorzinho. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais Estamos aí. uma vez eu não estou te vendo, hein? Ah, mas tudo bem, você está no ar, pode ficar tranquila. Está todo mundo vendo nós duas. Essa aparelhagem aí tá temperamental. Pois é. Mas não importa, a gente dribla aí as inconveniências, os desafios e bora lá, né? E a gente continua seguindo. E assim, Afinal, somos ares, não desistimos nunca. é verdade. Ô turma teimosa, hein? Aliás, Não teimosa é? perseverante. Yes, com certeza, muito. Meu amorzinho, eu resolvi que a gente conversasse hoje sobre convivência, desafio e aprendizado, porque me parece um aprendizado e uma reflexão redundante dele fundamental. Fundamental no sentido de fundamento, de alicerce, para que a gente compreenda que diante daquilo que é inevitável, você tem que desenvolver comportamentos, posicionamentos, abertura de mente e de coração, para que você perceba, para que você sinta e para que você desenvolva em você comportamentos compatíveis com cada situação que se apresente na nossa vida. Então, vamos trocar em miúdos isso? Vamos lá. Você tem vários níveis de convivência. Vamos começar do começo. Não é à toa que as diferentes mitologias, os seus mitos de criação, os chamados mitos primais, não importa de que povo seja, todos os mitos de criação falam de que você tem uma origem cósmica e estelar, e se manifesta separado dela. Ora, por que nós, humanidade, desenvolvemos no mito da criação essa ideia de que um criador de si mesmo cria e separa a cria do criador? Aí você tem o primeiro grande desafio da convivência. Por quê? Porque nós somos um paradoxo. Somos um espírito imortal, uma essência imortal, num corpo perecível. Então, essência e substância estariam separados. É o que aparentemente a gente percebe. Tanto é que quando a gente desenvolveu organizações religiosas, o que é que a gente fez? Não só criamos valores éticos e desenvolvemos ou propomos o desenvolvimento de valores espirituais, como nós criamos intermediários. Foram os sacerdotes. Ou seja, os intermediários entre você e você. Sim. Porque
não é porque, na sua ideia, a separatividade foi efetivada pela educação, pelo desenvolvimento da formação das diferentes sociedades. Então, o que acontece? Se você tem a separatividade como regente dessa orquestra aí, conviver é algo fundamental. Conviver você com você. Conviver com o divino em você, que é um aprendizado extraordinário, um desafio extraordinário. Por quê? É para você acreditar naquilo que você não vê, que você não afere com os seus sentidos. É acreditar no que transcende. Sim. A razão é não temer o milagre, não temer o surpreendente, é não ser vítima das nossas emoções indisciplinadas. Nós temos um cérebro retilíneo, que é aqui embaixo, no início da nuca. E você tem aqui o pré-frontal, onde você tem o raciocínio dos seus conceitos, a filtragem, os valores. Você sabe quanto tempo demora, Carmen, esse trânsito de você olhar alguma coisa, dialogar com alguém e ter um impulso informativo e reagir a ele, do Não. cérebro retilíneo para o seu pré-frontal? 6 segundos. 3 segundos? Olha, 6 segundos. 6. É. Mesmo assim é pouco. Isso é nada. Acabou de ser. Acabou de acontecer. Por isso a gente age tanto por impulso. Certo. E o que acontece? Você não disciplina as suas emoções, então você vira alguém sequestrado por elas. Por isso que é comum você dizer assim: nossa, não era isso que eu queria dizer. Era isso, mas não dessa maneira. Sim. Né? Então, a convivência nossa conosco começa por aí. Claro, as perguntas clássicas: quem sou eu, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. A minha vida realmente está sendo vivida na plenitude do que poderia ser? O que é que dentro de mim resiste e impede que eu evolua, que eu me aprimore? Essa é a grande convivência. O grande aprendizado que nasce do aceite do desafio. Quando eu aceito esse desafio, eu não sou alguém que fica boiando feito uma rolha de champanhe no oceano. Não, eu sou alguém que procuro identidade. Eu não procuro apenas a minha individualidade, eu procuro minha individuação, que é diferente. Eu procuro realmente um contato mais verdadeiro, mais íntimo com a minha essência, com a minha alma. Aí eu vou percebendo, nessa convivência de perguntas e respostas a mim mesmo, que a voz silenciosa da minha alma, ela está sempre disposta a me responder. Aí eu começo a conviver comigo, a perceber as minhas regiões sombrias, não é? A perceber que eu não tenho que temer a minha ignorância, ao contrário, eu tenho que acessá-la para poder iluminá-la e ela virar sabedoria. Sim.
Aí, desse aprendizado, eu vou começar a conviver com esse diálogo silencioso, intenso, profundo, com a minha alma. Nós vamos, aos poucos, percebendo que nós não somos o que pensamos que somos. Nós pensamos que somos o que estamos. Sim. Então, estamos um corpo, né? Com as suas fragilidades, mas que também nos ensinam o quanto conviver é fundamental. Nossos órgãos, os diversos sistemas que constituem o nosso organismo, eles convivem. Quando eles não convivem bem e que eles colidem, o que é que acontece? Doença. Exato. Portanto, imagina se nossos órgãos resolvessem ser temperamentais e o fígado, de repente, um dia você amanhece e ele diz: hoje eu estou de folga, eu não trabalho. Já pensou? Convivência é estrutural. Uma vez, um físico quântico americano chamado Brian Swimer, professor de física quântica na Universidade de Berkeley, ele conta que estava dando aula para alunos já adolescentes da high school indo para a universidade. E um dos alunos disse: professor, o senhor sabe uma coisa que sempre me deixou muito curioso e me fez refletir? Ele disse: fale. Ele disse: o senhor afirmou que ainda não temos, assim, conclusões fechadas sobre o que vem a ser gravitação. Tem muitas hipóteses, muitas teorias. Umas se aproximam-se das outras, outras nem tanto. Mas não temos uma questão fechada. Então, sempre me inquietou o que é que faz com que os astros, no nosso sistema, nos demais sistemas, dos diferentes sistemas estelares, dos multiversos, como é que faz? O que é que faz com que eles não colidam? Sim. O que é? Aí o professor Brian disse que maravilha quando a gente rompe a barreira do orgulho, do medo de não saber e pergunta. Que pergunta maravilhosa que você fez, porque eu não só respondo a você, como me questiono e vou ter a oportunidade de compartilhar com a classe inteira de um novo conhecimento. Olha que coisa bonita. Ele disse para mim, e agora diante desse seu questionamento, eu poderia dizer que o que faz com que não exista colisão entre os corpos celestes é algo abstrato. Aí o menino: abstrato como, professor? Ele disse: se você parte do princípio que a inteligência magna, pré-existente, que tudo cria, tudo mantém, tudo transforma, você pode chamar de Deus, pode chamar de universo autoconsciente, pode dar o nome que você quiser, se expressa com uma energia mais poderosa que é possível constatar e perceber, que é o amor. Nós poderíamos dizer que o que faz com que tenhamos interação
sem colisão, é o amor se revelando como respeito. Não é lindo, Carmen? É lindo, é maravilhoso. Porque é o respeito ao âmbito gravitacional de cada um. Que esse é outro desafio da convivência. É você perceber que convive dentro de você a sua essência divina, a sua consciência que compartilha com absolutamente tudo que é ilimitada, e o seu ego, personalidade, e que os dois colidem. Por quê? Porque não dialogam, porque não sabem conviver. Se você observar em tudo da nossa vida, o que nos faz dizer aquela coisa tonta que a grande maioria diz com empáfia extraordinária, mas que é uma tolice absurda, só acredito vendo. É. Cadê a fé, né? Entendeu? E a pessoa diz isso do alto, né? Da sua pretensão. Ela se esquece de uma coisa assim, banal. Por exemplo, eu não vejo que agora está de madrugada no Japão, mas deixa de estar. Sim. Engraçado que quando a gente é pretensioso, a gente paga mico, né? Uma coisa incrível. É verdade. Então, veja, quem é que colide com o eu superior? É o eu superior com o ego ou é o ego com o eu superior? É o ego É o ego, claro. com o eu superior. E quem é que faz que haja colisão entre nós e as pessoas? Que impede uma convivência fluida, amorosa, parceira, que engrandeça todas as partes implicadas na convivência. O ego. Aí você vai dizer, então o ego é ruim? Não. O ego é necessário. Se você não tem um ego estruturado, é uma idiotia. Pois é. Então, como é que se resolve esse impasse? Krishna, na Bhagavad Gita, diz que o ego é um péssimo patrão, mas é um excelente servidor. Então, nos cabe observar nessa convivência nossa conosco quem é que tem predominância. É o ego? Ou quem eu realmente sou? Porque o ego é a minha máscara, a minha persona. Persona, em grego, quer dizer máscara. Sim. É a máscara que a gente utiliza para representar o nosso papel na vida. À medida que essa máscara percebe que ela não é você, porque tem pessoas que criam um ego, personalidade, uma persona tão forte que enfiam a máscara na cara e depois não sabem quem ela é e quem é a máscara. Qual é o limite? Qual é o divisor de águas? Não sabe. Então, cabe a essa pessoa perguntar: eu sou mesmo quem eu penso que sou? Eu acredito mesmo naquilo que eu digo que acredito? Eu me comporto mesmo de acordo com os parâmetros, os valores, os conceitos que eu digo que acredito? Começa aí esse desafio para que você perceba quais são as fronteiras que precisam ser derrubadas para que essa convivência sua com você, sua com o seu universo próximo, os familiares, os amigos,
amigos, colegas de trabalho, com a natureza, com o cosmos, você começa a perceber, nossa, eu não olho para o céu há nem sei quanto tempo. Começa a fazer você sentir que você é universal. E se você é universal, na diversidade de miríades de expressões de vida, de conceitos, de pessoas, e desde os elementos que aparentemente são inertes, mas não são, seus átomos estão em constante movimento, só a gente não percebe, porque os meus olhos não percebem, não têm condição de perceber a olho nu. Mas os cristais, eles estão em constante movimento, eles não são inertes, né? O núcleo da Terra, as plantas, tudo, o móvel da sua casa. O que ele era antes de ser a sua mesa? Uma árvore. Essa árvore, o que ela era antes de ser um tronco com galhos e flores e frutos e folhas? Onde ela estava? Percebe? Você vai ter outro olhar. Sim. Em relação às coisas, e, consequentemente, você vai percebendo que você tem a sua convivência mais tumultuada ou menos, colide mais ou menos com os outros, é mais duro nos seus julgamentos do que compreensivo. Você vai, ou compreensiva, claro, você vai percebendo que isso depende de uma coisa, de conhecer você. Porque a gente se arvora de conhecer o outro. Eu conheço ele muito bem, eu sei quem ele é, ou ela, sei como é que ela reage, não sei o quê. Você não conhece, não. Porque para nós conhecermos o outro, ele precisa deixar. Senão, ele vai ser, para nós, hipóteses. Por que que, às vezes, quando você está num lugar, vamos imaginar que na Pax você está tendo o lançamento de um livro. Aí tem um grupo grande de pessoas e tal. Esse grupo está interagindo, conversando, tá. Aí chega uma pessoa nova. Imediatamente o grupo registra a entrada de uma nova energia. Por que as pessoas de início resistem a essa nova energia? Não é porque ela seja ruim, porque ainda não deu para você detectar isso. É porque a simples presença dessa criatura nova vai obrigar aquele núcleo que já tinha uma forma organizada de convivência, de relação, a reformular. Sim. Entendeu? Então, esse agente transformador vai acontecer na nossa vida o tempo inteirinho. Até porque um dia você amanheceu, sei lá, meio, não diria deprimido, mas talvez com menos impulso energético, com menos, vamos dizer, estoque de energia. Talvez porque algo que você precise muito que aconteça está demorando para acontecer. Às vezes porque talvez não tenha dormido tão bem, que também pode ser motivos orgânicos, né? Mas você amanheceu assim. Aí uma pessoa que não tem como princípio de manifestação amorosa o respeito
efeito, como é o caso da resposta do professor Brian, quando eu falei dos astros não colidirem, te faz um questionamento grosseiro, ou te responde atravessado, né? Ou seja, ela propõe uma zona de colisão na nossa convivência. Ora, se você não for uma pessoa vigilante, o que é que vai acontecer? Os 6 segundos do teu cérebro reptilíneo reagir e obrigar você a retrucar, não como você queria, nem na dimensão e intensidade que aquilo merecia, porque você agiu de ímpeto, a sua natureza animal, ela sobrepujou a sua natureza humana, e aquilo, como diz a cabala mística, né? Você tem que ter uma harmonia entre o hominal, o emocional, o intelectual, o animal e o divino. Sim. Porque se você não tiver uma linha de coerência, se esses nossos níveis não estiverem em harmonia, nós vamos conviver mal. Ou mal, ou não com a mesma qualidade que poderíamos conviver. A convivência é inevitável, até porque é o caminho do aprendizado. O outro é fundamental no alicerce da construção do nosso autoconhecimento. Por quê? Porque como é que você aprende desde que nasce? Se espelhando. É na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, nas pessoas que frequentam a sua casa, que você vai se espelhando. Esse jogo de espelhos é um aprendizado que todos nós temos, os animaizinhos têm. Mas esse jogo de espelhos ele precisa ser percebido com o decorrer do nosso amadurecimento. Porque senão, não apenas você imita, você projeta. Você faz um jogo de luz e sombras, projeções. Então, você projeta que aquela pessoa é de um jeito e você define como tácito. Não gosto daquela pessoa porque ela é mentirosa. Como se nada não estivesse em constante mutação. E se eu reconheço nela que ela é mentirosa, é porque eu sei porque essa é mentirosa. Eu só projeto em você aquilo que eu tenho. Exato. Não é? Oh. Então, cuidado, porque a nossa convivência é muito comprometida porque a gente é muito metido a dono da verdade. E somos conclusivos. Pau que nasce torto, não tem jeito, mora torto. Entendeu? Você não está nesse estado conclusivo. Você é um vira-cego. O que o outro, sobre quem você projeta seus desejos e reconhece seus defeitos? Porque toda pessoa que nos irrita muito é porque ela nos remete a um defeito nosso que a gente ainda não superou muito bem. Pode estar certa disso. Claro. Por que ela te incomoda tanto? Não é? É porque você ainda não conseguiu processar dentro de você o suficiente aquele defeito e ele ainda está ali, mordendo o calcanhar. Né? Portanto,
a convivência é inevitável, é fundamental e começa da criação para a criatura, da essência com a substância, do ego com o eu superior, do raciocínio com os instintos, da razão e lógica com a transcendência. Olha essa convivência extraordinária que a gente é, Carmen. Sim. Se ela não aceitar o desafio de perceber que conviver significa viver junto, viver com, e que o grande desafio é saber que grau, que qualidade de convivência eu estou conseguindo estabelecer e desenvolver entre os meus diferentes níveis de consciência, porque aí eu vou projetar menos e vou acolher mais o outro. Então, a minha convivência diária com as pessoas vai ficar muito mais leve. Porque o que torna a nossa convivência diária pesada é essa carga muito grande de exigências que a gente tem com os outros e conosco. Tem pessoas que são de uma dureza, com exigência de uma autotirania impressionante. Eu não posso errar. Como eu não posso? Se não errar, você não aprende. É lógico. Entendeu? Mas reparem, que é aquela pessoa que disse alguma coisa para você e você disse, vamos falar um pouquinho sobre isso? Você tem certeza que isso não pode não estar tão certo assim? Ela vira uma onça. Porque ela se escuda nessa rigidez. São as pessoas que têm só certezas. São as pessoas que não perguntam. Não perguntam a si mesmas, não perguntam ao outro, não perguntam à vida, não perguntam ao seu espírito, à sua essência, para que você tenha respostas legítimas, verdadeiras, sem subterfúgios, sem manipulações. Não é? O desafio é topar, é ter a coragem de se autoconhecer e de perceber o tamanho, a grandiosidade, o milagre do nosso sagrado nascimento. Sim. Amiga, meus amigos, queridos, pensa um pouquinho. Por que desperdiçar essa oportunidade única? Você vai dizer, mas a gente tem muitas vidas. Sim, mas cada uma delas é única. Sim. E cada uma delas traz em si oportunidades imensas. Satya Sai Baba dizia que a deusa da vitória sorri para os corajosos. E é uma coragem mesmo muito grande você aceitar esses desafios do autoconhecimento e dessa convivência múltipla nossa com os seus diferentes eus, nossa com as pessoas, com o nosso meio ambiente. É um ato de coragem. Aliás, viver, né? É um ato de coragem. Muitas vezes as pessoas se escudam na sobrevivência, fugindo, assim, dizendo que está tudo bem, só de medo de sofrer. Ora, você fugir da dor com medo do sofrimento é você
ficar correndo em torno do próprio rabo. Não sai do lugar. Não sai do lugar. É. Porque a vida impõe coragem. Ela exige de nós coragem. Pensa um pouquinho, coragem é um valor humano da verdade. Como é que você chega na verdade se você não tem coragem de questionar a aparência? Então, coragire em latim, agir com o coração. Sim. Olha, no hinduísmo, a morada da alma é esse chácara do coração, o anahata, que significa a morada da alma. Olha. Muito lindo. Então, coragir, agir com o coração, não é como muita gente pensa, são as pessoas sequestradas pelas emoções e que têm todo o seu processo de elaboração emocional desequilibrado. Então, chora por qualquer coisa, se dói por qualquer coisa. Não é isso. Agir com o coração é agir com a legitimidade. Sim. Que o seu espírito lhe confere. Sempre que você vai fazer alguma coisa movida pelo seu coração, pela coragem que brota do seu coração, você vai sempre fazer o melhor que você é capaz de fazer naquele momento. Porque você vai estar inteiro. Não é? Com concentração, ou seja, com uma ação centrada, com objetivos definidos. Sim. Mas sem colocar cercas. Você está aberto para novos pontos de vista, para discutir outras possibilidades. Então, na convivência, você não precisa ter colisão. Você pode até ter confronto. Mas o confronto, ele cria um conflito. E o conflito te obriga a criar habilidades novas. Habilidades de como lidar para que não seja agressão, para que se encontre um ponto em comum e que, a partir dali, mudanças da parte minha e da parte da pessoa com quem eu estou tendo uma convivência momentânea difícil, melhore. Claro. A arte de administrar conflitos. Agora, se eu sou alguém que eu estou sempre certa, eu sei tudo, sou dona da verdade, o outro é sempre pior que eu, bom, eu não aceitei o desafio de perceber o que me impede de ser feliz, de fazer feliz, de me transformar, de ser um agente de transformação, de ser um exemplo para o outro. Quantas vezes, numa conversa banal que você possa ter com alguém, ou você está, sei lá, na fila para alguma coisa, para esperar, ou está na sala do médico, para esperar ser atendido, e alguém faz um comentário, aquele comentário te remete a um questionamento que você vinha fazendo, e ela, sem nem imaginar, te deu pistas de por onde ir. Nunca observou isso? Já. Por isso que a atenção é um valor humano tão importante. A atenção. A é um prefixo em português, que vem do latim, que é sempre falta de. Atenção, falta de tensão. Porque a atenção plena, ela não acontece quando você está tensionado. Ela acontece quando
você não tem tensão. Sim. Observe quando a criança brinca, ela e o brinquedo são uma coisa só. Exatamente. Não é? Uhum. Assim é quando eu e você, no aprendizado mútuo, estamos totalmente presentes ali, sem tensões, aprendizes de nós mesmos, aprendizes do outro, aprendizes da vida, aprendizes de quem somos. Quando você está por inteiro, sem julgamento, com o coração de par em par, acolhendo aquela pessoa que está na sua frente, Uhum. não é? Recebendo ela, namorada da alma, que é no seu chakra anahata, e deixando que ela receba você, namorada da alma dela. Não existe tensão. Onde não existe tensão, não existe conflito. Claro. Nem colisão. Claro. Não é? Nós estamos vivendo uma época de um nonsense incrível. Eu não sei se você e os nossos amigos já ouviram falar numa filosofia chamada absurdotismo. Essa filosofia, que é a filosofia do absurdo, foi criada por um filósofo argelino, francês, escritor extraordinário, chamado Albert Camus. O que significava isso para o mestre Camus? Que quando, ao teu redor, quando você ouve as notícias nos órgãos de comunicação, que hoje são instantâneas, em tempo real, né? E você vai dizendo, Deus do céu, estamos vivendo um absurdo. Em vez de você se desesperar e dizer, isso tem jeito, tem alguns fatalistas que dizem é o fim do mundo, coisas assim. O que é que a filosofia do absurdo lhe pede para fazer? Converse com você. Sim. Comece a valorizar as pequenas coisas às quais você não dá mais importância e que são fundamentais no teu cotidiano. Claro. Por exemplo, observa como o dia está bonito. Observa que o céu está te dando algum recado. Estamos destruindo a natureza. Estamos mudando o clima. A fumaça está tomando conta da atmosfera que a gente não tem visto mais o sol brilhar. Vamos valorizar a pequena coisa. Veja, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Tem mais atenção, cuidado. Quando estiver num parque, não joga um fósforo. Se fuma, não jogue uma bituca de cigarro, porque você vai destruir o meio ambiente. Por exemplo, você senta para tomar um chá, ou um café com leite, ou um suco. Desfruta do gosto daquilo. Já virou tão banal, tão cotidiano, que você se esqueceu como aquilo te dá prazer, como aquilo deixa o coração quentinho, né? Ou, por exemplo, brincar com o seu pet, desfrutar aquele momento de alegria legítima que ele lhe dá, ninguém é mais importante do que você para ele. Ninguém faz melhor para a nossa autoestima do que o seu cachorro. Eu concordo plenamente. É ou não é? No olho dele para você?
É. Não é? Oh, O olho dele está rindo, é verdade. Penetra na alma. não é? É É. ele ensinando para a gente. Olha, me recebe, recebe o outro na sua convivência, como eu te recebo. É um grande professor. É, com certeza. Então, segundo o Camus, e eu concordo com ele, diante do absurdo, valoriza as pequenas coisas. É. Valoriza uma música que, de repente, veio envolver você numa atmosfera diferente. É. Valorize o bom dia do seu vizinho. Valorize aquele amigo, aquela amiga com quem você sabe que pode contar. Às vezes você nem vê sempre, mas você sabe que ali tem um colo, Sim. que ali tem um coração generoso, sem julgamento, É. né? Oh, É você observar a beleza nas pequenas coisas. É uma maneira de você fugir do desalento, do absurdo. Eu acho isso tão interessante e um é. aprendizado maravilhoso Verdade. nessa trajetória da nossa convivência conosco, do diálogo do eu divino com o ego personalidade, Uhum. do nosso diálogo com os nossos eus, a nossa polifrenia, poli muitos, frenia egos. Uhum. Ora, é uma convivência muito refinada, porque nos cabe conscientizarmos-nos de que tudo que nós sentimos foi porque interagimos, porque convivemos. Você vai dizer, mas às vezes eu estou sem pensar em nada e vem uma sensação que me provoca X, Y sentimento, X, Y emoção. Mas você está interagindo com ela. Ela Lógico. veio do seu inconsciente, ela veio do seu subconsciente. Afinal, o que é o inconsciente? É alguma coisa que age dentro e fora de nós o tempo todo, com o qual nós interagimos o tempo inteirinho. Sim. Convivemos com o inconsciente coletivo. Gente, então como não interagir? Impossível. É. Daí eu ter pensado, Carmen querida, e meus amigos também queridos, da importância de a gente falar sobre convivência em vários níveis. A convivência Uhum. com os nossos níveis estruturais enquanto manifestação de um ser autoconsciente, a Uhum. nossa convivência com o outro, o que é que dificulta que essa convivência seja fluida e que seja um aprendizado mútuo e amoroso. Aceitar esse desafio é o que nos faz humanos. Porque somos os únicos seres capazes de mudar de direção, mudar a maneira de se comportar, mudar a maneira de enxergar a si É. mesmo, ao outro, a vida. Somos os únicos, né? Uhum. Porque somos os únicos que podemos dizer que essa mesma coisa, de hoje em diante, eu não vou implicar tanto com fulano ou com fulana, pelo simples fato dele não ser eu, dele não agir como eu, dele não pensar como eu. Eu posso decidir isso. Eu posso decidir que de hoje em diante eu não vou comer mais carne, por exemplo. Sim. Não é? Evidente. Somos os únicos que temos arbítrio, Uhum. que é um ônus, é um peso. Por quê?
que exigem coragem de aceitar desafios. Mas é a única forma de ter um aprendizado rico, diversificado, com dores e alegrias, é verdade, com maior ou menor dificuldade, mas que nos oferece alternativas, possibilidades de crescimento. Eu espero, querida, que eu tenha levantado aqui, durante essa 1 hora de nossa conversa, alguns pontos que tenham feito reflexões surgirem. Com certeza. E que essas reflexões sejam produtivas. Que elas encontrem ninho na sua interioridade, que você converse com você com carinho, com paciência, com tolerância. Não tolerância, eu tolero. Não, tolerância como paciência. Vamos ver, eu estou indo de degrau em degrau. Não é? Eu estou construindo essa pirâmide escalonada que me leva da minha vida transitória, perecível, para a minha vida eterna. Então, vamos ser um pouco mais amorosos conosco. Não é que você seja alguém que passe pano nos seus erros, não é isso. Mas não se crucifique por eles. Se detenha naquilo que ele veio lhe ensinar, que você ainda não sabia. Né? Então, aceita esse desafio. Tudo que a vida exige de nós é coragem. Amém. Para crescer com ela. Com certeza. Não é? Não? Isso vai resultar no nosso aprendizado de nós mesmos, do outro, do divino em nós e da maravilha de ser coautor com a inteligência magna, com o divino, da manifestação de sua vontade. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada, querida. E até uma outra quarta-feira, daqui a 15 dias. Obrigada, Marilu. Foi maravilhoso, como sempre. Todo mundo agradecendo aí. Gratidão. Beijo no coração, gratidão. Namastê, família Pax. Gratidão, Marilu, querida.